Olá, crianças pequenas e grandes! E nós estamos, durante esse período, aprendendo sobre os 10 mandamentos. Eu espero que você já tenha visto os vídeos anteriores. Se não viu, corre lá no canal e vai assistindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, porque agora é o sexto mandamento. Lembrando que os mandamentos foram dados, né, pelo Senhor para o seu povo escolhido e separado, para que esse povo pudesse viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo a grandeza, o poder e o senhorio desse Deus maravilhoso, a qual nós servimos, né? E hoje então nós vamos ver o sexto mandamento. Mas antes de falarmos sobre o sexto mandamento, nós vamos lembrar os anteriores, né? Pra gente seguir a sequência direitinho. Então, a Divistela tem aqui os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás imagens, nem as adorarás. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: trabalharás 6 dias, mas no sétimo descansará. E o quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Lembrando uma coisa muito importante: os 4 primeiros mandamentos estão ligado ao nosso relacionamento com Deus. São atitudes, comportamentos, né, pensamentos e ações que nós devemos ter em relação a Deus. E os 6 outros mandamentos está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Outra coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer sobre os 10 mandamentos é que esses mandamentos, eles devem ser cumpridos por amor e devem ser cumpridos na força do Senhor. Porque se a gente só cumprir por cumprir, acaba virando legalismo, fazer por fazer. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente faça por amor, por respeito a Ele, para que a gente tenha uma vida, né, abençoada, bem-sucedida e um relacionamento profundo com Deus e com as outras pessoas. E isso só é possível com a força do Senhor, com o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque sozinhos a gente não consegue, não. A gente até tenta, se esforça, mas acaba dando errado no final. Tá? E hoje, então, nós vamos nos lembrar sobre o sexto mandamento. Vamos aprender sobre o sexto mandamento. Qual será o sexto mandamento? Ah, mas antes de falar sobre ele... Olá! Como vai? A Tivistela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Atenção? Vamos lá! A Bíblia diz, sim, é da Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos aprender então esse sexto mandamento, né? E entender por que que Deus colocou esse mandamento entre os 10 mandamentos. O sexto mandamento diz: não matarás. E para pensar sobre esse mandamento, nós vamos nos lembrar de uma história bíblica que está lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, né? E nós vamos nos lembrar sobre o comecinho da história. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas e entre todas as coisas que Deus criou, Ele criou o homem e a mulher. E esse homem e a mulher, Adão e Eva, foram abençoados com filhos, né? Então, eles tiveram 2 filhos, primeiramente. Abel e Caim foram os primeiros filhos, né? Os primeiros filhos que a Bíblia menciona.
após a criação do Senhor. E esses dois, né, rapazes, Caim e Abel, é claro que eles foram orientados por seus pais, Adão e Eva, sobre o Deus Criador, poderoso, sobre as promessas de Deus na vida do seu povo, né? Também foram orientados sobre o pecado e que por causa do pecado era necessário oferecer sacrifício ao Senhor, até que a promessa do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, fosse cumprida posteriormente, que também está aqui nesse livro precioso. Então, cada vez, né, que esses rapazes ofertavam ao Senhor, era para se lembrar dessas verdades tão importantes, que nós também precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar da realidade do pecado, que nós pecamos e precisamos da graça do Senhor, e precisamos nos lembrar que esse pecado ele só pode ser, né, perdoado, purificado pela ação de Deus na nossa vida, através do sangue de Jesus. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, então era necessário que fosse derramado o sangue, mas o sangue de um cordeiro. Então Caim e Abel aprenderam muito bem isso, né? Adão e Eva orientaram seus filhos em relação a estas verdades. E então eles cresceram, né? Claro, as crianças crescem, né? Vem bebezinho, vai crescendo, 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 crescendo e se tornam então rapazes e moças. Vocês vão acontecer isso com vocês também, né? Fiquem esperando. Mas não tenham pressa, vão devagar. Deixa tudo acontecer como tem que ser. Então, Abel e Caim cresceram. E a Bíblia diz que Caim se tornou um lavrador. Ele plantava, cuidava das plantinhas, né? Então, ele se tornou um lavrador. E Abel se tornou um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas. Então, cada um seguiu o seu caminho. Até aí, tudo bem. Só que uma coisa aconteceu nessa história. No dia em que eles deveriam prestar culto ao Senhor, oferecendo um sacrifício a Deus, o Caim resolveu que iria ofertar as suas frutas e legumes. E Abel, obedecendo a ordem de Deus, ofereceu o cordeiro como sacrifício, como culto ao Senhor. Os dois foram orientados da mesma maneira, mas Caim escolheu deliberadamente, intencionalmente, ele escolheu fazer do jeito que ele queria e não fez aquilo que ele havia sido orientado, né? Não obedeceu à ordem do Senhor. E é claro que por isso Deus não aceitou o sacrifício dele, porque deveria ser como Deus estabeleceu e não como ele achava que deveria fazer. E Caim ficou muito nervoso, ficou muito chateado, ficou muito irritado, né? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Ai, 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 né? Esse meu irmão metido, fica querendo fazer tudo que Deus manda. Deixa ele comigo. E a Bíblia diz, então, que Caim chamou seu irmão para ir ao campo. E lá naquele lugar, ele, então, matou o seu irmão e derramou o sangue do seu irmão sobre a terra. E isso, então, desagradou profundamente o coração de Deus. Sabe por quê, crianças? Porque Deus dá a vida e somente Deus pode tirá-la. A morte é uma realidade e a morte é resultado, nós morremos por causa da consequência do pecado, né? Quando Adão e Eva lá comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para eles, olha, não coma, porque o dia que dela comeres, né, vocês então certamente morrerão. Então a morte é uma realidade, todos irão morrer, todos passam pela morte, né? Mas a morte não é normal, não era esse o plano inicial do Senhor, não era para que nós morrêssemos, mas por causa do pecado nós morremos. Mas a morte, ela só deve acontecer por intervenção do Senhor, pertence a Deus a vida e a morte. Portanto, o
Sexto mandamento vai nos ensinar que nós não devemos matar. Não matarás. Nós não temos o direito, de maneira alguma, de tirar a vida de outra pessoa, né? Porque nós achamos que está na hora dessa pessoa morrer, ou para nos vingarmos, ou para fazer justiça. A justiça pertence ao Senhor, né? Então nós precisamos nos lembrar que Deus deu a vida e só Deus tem o poder para tirá-la. Nós não temos permissão, não temos a orientação de Deus em momento algum para tirar a vida de outra pessoa, né? Só Deus tem o poder e a autoridade para fazer isso. E quando alguém faz isso, tira a vida de outra pessoa, está pecando contra o Senhor e está descumprindo, está desobedecendo o mandamento do Senhor quando diz: não matarás. Isso é muito sério. E as pessoas falam muito, discutem muito sobre isso, né? Sobre essa questão de poder ou não matar. Mas a Bíblia ela é muito clara e ela diz que nós não devemos matar, né? Ao contrário, nós devemos cuidar, amar, respeitar o nosso próximo, né? E talvez vocês possam dizer assim: ah, Tia Ive, mas eu sou uma criança, jamais vou fazer isso. Mas às vezes a gente faz isso até no nosso pensamento. A gente odeia, fica com tanta raiva do outro que a gente até deseja: ai, tomara que morra, né? Isso também é uma atitude pecaminosa diante do Senhor. Então nós devemos pedir ao Senhor que a gente tenha respeito, amor, né? Pelo outro, pelo nosso próximo. E não ter a intenção, o desejo ou até a ação mesmo de matar outra pessoa, né? Isso não agrada ao Senhor, isso não é a vontade do Senhor. Então nos lembremos, crianças, em qualquer situação, só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Isso pertence ao Senhor. E nós devemos cumprir os seus mandamentos. A nós cabe, né, confiar na justiça, no cuidado, na orientação de Deus, né? E pedir a Ele que nos ajude a andar assim, a tratar as pessoas dessa maneira, com amor, com cuidado e com respeito. E não ficar desejando mal para o outro, desejar a morte do outro, né? Isso é pecado contra Deus. O Senhor nos chama para amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Será que você desejaria a sua própria morte? Né? A não ser que a pessoa esteja muito doente, muito descontrolada. Mas a gente quer o bem para nós, bem para o nosso corpo. E é assim que a gente deve desejar para o outro também, tá bom? Então não se esqueça desse mandamento tão importante, né? Não matarás. A Bíblia não traz alternativa. Não matarás, mas se acontecer isso, tudo bem. Não, a Bíblia é enfática, ela é direta e não coloca possibilidades. É uma ordem que nós devemos cumprir sempre, em pensamento, nos nossos corações e nas nossas atitudes. Que Deus nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos, cuidando, respeitando, né? Honrando aquelas pessoas que estão à nossa volta, mesmo quando for muito difícil, porque tem hora que dá vontade, mas a gente vai orar e pedir ao Senhor: Senhor, colocar amor, perdão, cuidado no meu coração por essa pessoa. Tá bom, crianças? Deus nos abençoe, nos ajude a cumprir os mandamentos dele, não por obrigação, mas por respeito e amor sempre. Vamos orar? Deixa eu convidar a nossa amiga Lilica para orar conosco hoje. Lembrando que fechar os olhos não tem nada de mágico. É apenas para nos concentrarmos. Vamos lá? Fecha os olhinhos? Querido Deus, amado Pai, obrigada pelo dom da vida. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela tua bênção. E nós te agradecemos. E pedimos que o Senhor nos ajude a valorizar a vida, a valorizar as nossas vidas e a valorizar a vida do nosso próximo, obedecendo e cumprindo este mandamento: não matarás. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças?
Deus abençoe vocês e mais uma vez, lembre-se, se você não viu as outras, veja. Um abraço, tchau!